Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Não, mas aí tá meio desanimado, hein? Bom dia, povo de Deus. Aí, glória a Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos poderosamente. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor aí? Amém? O Senhor é bom, não é, irmãos? O Senhor é maravilhoso. Meus irmãos, quando nós vemos uma apresentação de uma criança, nós temos que ficar muito alegres. Nós temos que ficar felizes, porque nós estamos apresentando ao Senhor mais uma alma, mais um filho, que vai crescer nos seus ensinamentos. Amém? E nós temos essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade hoje de caminhar com essas crianças, ensinar elas também. Você ensina a partir do seu exemplo, a partir daquilo que você vê e crê em Cristo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 14. Nós vamos ver a partir do versículo 28. Amém, irmãos? Quantos acharam? Digo amém aí, bem forte. Oh, glória. Então vamos lá. Diz assim, eu vou ler duas traduções, tá? Então vou ler primeiro agora na NA. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Agora eu vou ler em outra tradução. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondendo Jesus. Então Pedro, descendo do barco e caminhando sobre as águas em direção a Jesus, foi caminhando em direção às águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Meus irmãos, eu fiz questão de ler as duas traduções, porque as duas traduções vão dar o mesmo sentido, vão dar o mesmo ensinamento, mas nós podemos compreender de formas diferentes. Às vezes nós vemos um texto e falamos assim, eu não consegui entender. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma irmã, ela leu o texto, e ela falou assim, pastor, eu não consegui entender o texto. Eu falei assim, olha, você tentou ler em outras traduções? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então vamos tentar ler em outra tradução. A partir da hora que eu peguei uma outra tradução para ela, ela falou assim, agora eu consegui compreender. Então, meus irmãos, tem coisas que às vezes nós precisamos somente olhar de um outro ponto de vista, de uma outra realidade. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. De fato, de várias formas ou diversas vezes você já deve ter ouvido falar sobre isso e às vezes você até fala sobre fé. Você fala que tem fé. Amém? Quantos aqui têm fé? Amém? Glória a Deus por isso. Mas será que nós hoje praticamos essa fé ou só falamos? Será que hoje nós conseguimos compreender de fato o que é fé ou somente entendemos a palavra? Nós vemos em Hebreus, em Hebreus vai dizer muito claramente sobre a fé. Mas ele vai nos apontar também uma outra coisa, uma outra situação. Se nós entendermos realmente o que é fé, nós vamos viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Amém? Você crê nisso? Então agora eu pergunto para os irmãos, será que hoje, pela manhã, nós conseguimos entender de fato o que é fé? Nós vivemos isso? Nós vemos um texto agora de Mateus, e nós vemos aqui uma situação que acontece com Pedro. Eu gosto muito de falar sobre Pedro, irmãos. Eu
amo a vida de Pedro, amo a vida do apóstolo Pedro, porque de fato, se os irmãos pegarem na Bíblia, nós vamos ver inúmeras passagens em que ele tanto apanhou de Jesus, quanto viveu milagres verdadeiros de Jesus. Então, ou seja, ele apanhou muito. Ele apanhou muito, porque Jesus em um certo momento falou assim, olha, você é pedra. Em outro momento ele falou assim, olha, aparta-te de mim, Satanás. Eu acho que ninguém gostaria de escutar isso de Jesus. Mas Pedro, ele continuou firme. Ele estava lá com Cristo, ele continuou caminhando com Cristo. Eu amo Pedro, porque na mesma forma que ele era exortado, ele vivia milagres. E esse é um dos milagres que Pedro viveu. Pedro foi o único apóstolo que andou sobre as águas. Meus irmãos, nós estamos vendo uma passagem em que Pedro ele estava no barco juntamente com outros discípulos. Tinham outros no mesmo barco que ele. Ele foi o único ousado, porque todos estavam vendo a mesma coisa. Todos estavam ali vendo a mesma coisa, mas ele foi o único ousado. Se és tu, fala para eu ir ter contigo. Jesus só vem, ué. Todos ouviram a mesma coisa, não ouviram? Somente Pedro saiu do barco. Somente Pedro viveu esse milagre. De fato, nós pegávamos e falamos assim, mas ele afundou, meus irmãos, ele andou. A Bíblia fala que ele andou sobre as águas. Só que aí, vendo a tempestade, vendo o vento, ele teve medo. O que é natural para os nossos dias. É natural para o homem. Ele teve medo. Com isso, ele foi e afundou. Meus irmãos, isso é extraordinário. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma fé que nos leva além. Uma fé que vai fazer com que nós vivamos o extraordinário verdadeiramente do Senhor. Não aquilo que nós anunciamos ou aquilo que nós muitas vezes falamos somente, mas uma fé em que vai fazer com que nós hoje nos movamos em direção àquilo que Deus quer, amém? Amém, irmãos? Hoje o Senhor, Ele quer te levar além daquilo que você fala. O Senhor, Ele quer te mostrar que você pode viver coisas extraordinárias nele, como Ele fez com o povo, como Ele fez em vida. Meus irmãos, este texto nos mostra claramente que aquilo que Jesus fez, nós poderemos fazer, porque Jesus andou sobre as águas e convidou Pedro para estar com ele. E Pedro fez o quê? Andou sobre as águas. Então não é sobre Jesus, porque de fato, muitas das vezes nós fazemos assim, mas isso aconteceu porque era Jesus. Muitas vezes que nós vamos conversar com alguém sobre, mas Jesus conseguiu fazer. Mas era Jesus, né? Não é isso, irmãos, que a gente faz? Não, vamos ser sinceros. Ou é só eu que peco? Né? Não é possível que é só eu que peco. Tem coisas que eu olho e falo assim, mas é Jesus que fez. Mas aí eu vejo na passagem, mas Pedro também fez. Então não tem nada impossível que nós não consigamos fazer em Cristo, irmãos. Essa é a realidade. Não existe nada impossível que nós não vamos conseguir fazer em Cristo. Se você tem algo impossível na sua vida, chame Cristo para caminhar contigo. Chame Ele para estar contigo. Não existe nada impossível que você não possa vencer. Não existe nada na sua vida que você não possa viver extraordinário quando você está no seu. Meu irmão, entenda isso claramente. Quando você estiver sozinho, você olha para frente e fala assim, Senhor está comigo? Ele vai dizer, estou. Então venha. E Ele vai dizer, vem então. Meu irmão, seja claro, entenda isso, o Senhor está com você em todo o tempo. Não, acho que vocês não entenderam. O Senhor está contigo em todo o tempo. No seu problema, na sua situação, onde que você estiver, se você estiver precisando de cura, Ele vai trazer cura. Se você estiver precisando de um livramento, Ele vai dar livramento. Se você estiver precisando de um milagre, Ele vai trazer milagre. O Senhor é o Deus que faz isso acontecer, irmãos. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que praticar essa fé. Esse é o ponto. Nós precisamos então confiar e nos mover naquilo que o Senhor nos direciona, meus irmãos.
A questão é que sempre nós questionamos muitas coisas. Nós questionamos o agir de Deus, nós questionamos o relacionamento que nós temos com Ele, nós questionamos a nossa vida com Deus, nós questionamos o nosso dia a dia. Com isso, o próprio diabo, ele coloca dúvidas em nós. Meus irmãos, todo pensamento que vai contrário à Bíblia é o próprio diabo que está te falando. Todo pensamento que te coloca desanimado é o diabo que está te direcionando. Então repreende na hora, porque tudo que vem do Senhor te posiciona, te capacita, te direciona. Não existe, meus irmãos, não existe nada. Eu brinco aqui na igreja com os pastores, com os irmãos, o seguinte: eu olho no espelho e não vejo ninguém mais bonito que eu. Não tem, irmãos. O que seria diferente de eu olhar para ele e falar assim: nossa, mas sou feio, viu? Não, isso não é de Deus não, irmãos. Não é de Deus. Nós temos que olhar e receber algo que vai nos posicionar. Não é nos atrasar. Não é que vai fazer a gente recuar. É olhar e falar assim: olha, sou bonito. Tive gordinho um tempo atrás. Não, gordinho não. Gordo. Agora eu estou gordinho. E vou chegar até... Eu já tenho um alvo, irmãos. Já tenho um objetivo aí. Nós temos que olhar assim, irmãos. Objetivo. Só que nós temos que colocar o pé no chão. E olhar para o alto. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor está? Não é pensar em vozes que vão te jogar para trás ou não vão te posicionar, meu irmão. Nós temos que olhar para o alvo. Pedro, ele deixou isso aqui bem claro. Ele olhou, viu que Jesus estava andando. Não, se és tu, me chama então. E ele foi. Meus irmãos, o que acontece é que nós não conseguimos viver as experiências de Deus, porque nós não temos, na verdade, relacionamento com Ele. Este é o ponto. Nós queremos viver o extraordinário, mas nós nem lemos a Bíblia. Nós queremos ter milagres, mas nós nem falamos com quem faz o milagre. Esse texto, meus irmãos, nos mostra, olha só, hein? Olha só que forte isso que eu vou falar para os irmãos. Essa passagem do barco, ela acontece logo após a multiplicação dos pães. Ali já tinha acontecido um milagre extraordinário. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Os discípulos já tinham visto isso acontecer, eles já estavam vivendo isso. Logo após isso, eles entraram em um barco e começaram a ter tempestades, situações, o barco balançando, eles acharam que ia afundar, eles viram alguém andando sobre as águas e mesmo assim não creram que eles conseguiriam fazer. Eles já tinham visto o milagre acontecer, mas não estavam se posicionando naquilo que eles tinham visto, mas no que estava acontecendo algo. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que muitas das vezes nós podemos ver o milagre, mas isso não alimenta e não fortalece a nossa fé em Cristo. Isso não nos direciona. Nós vemos o milagre, nós sabemos o que acontece, mas nós não vivemos isso na nossa vida. Nós não nos posicionamos em entender que se aconteceu aqui, vai acontecer comigo também. Nós não nos posicionamos nisso. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Porque nós sabemos que o milagre acontece, mas nós não cremos que vai acontecer conosco. Que fé é essa então que nós estamos falando que temos? Que fé é essa que nós cremos que acontece com o irmão? Nós estamos vendo que acontece com o nosso irmão do lado. Mas nós não cremos que vai acontecer conosco. Que fé é essa que nós estamos falando dela? Meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os discípulos todos ouviram Jesus falando, vem. Mas só um desceu do barco. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui sobre pecado. Aqui nós não estamos falando sobre pecado. Sabe o que nós estamos falando aqui, meus irmãos? É algo bem mais profundo que isso. O que atrapalha muitas vezes de nós servirmos a Cristo nem sempre é o pecado, não, irmãos. Às vezes nós achamos que estamos em pecado e isso nos atrapalha de caminhar em Cristo. Mas na verdade, o que vai nos atrapalhar muitas vezes de servirem a Cristo é
viver acomodado. É viver acomodado. Sabe por quê? Porque ali no barco estava tudo muito bom. O barco era confiável. Era um ambiente seguro. Eles sabiam que se eles colocassem o pé do lado de fora, era água. Eu não sei os irmãos, mas eu, por inúmeras vezes, já tentei colocar o pé na água ali na piscina, ver se eu conseguia andar. Às vezes só eu que fui um bobo assim. Mas eu já tentei. Um tanto de vezes. Na verdade, toda vez que eu vejo uma piscina, eu quero testar a minha fé. E eu vou lá e ponho o pé. Quando eu vejo que o primeiro afunda, eu não ponho outro. E aí eu sei que eu vou afundar. Meus irmãos, eu faço isso. Tem hora que eu testo a minha fé. Eu falo assim, Pedro conseguiu, por que eu não vou conseguir? E eu vou lá. Né? Aí afundou, passou da canela, eu falo assim, opa, não é hoje não. Meus irmãos, nós temos que tentar. Nós temos que projetar. O que acontece é que a gente está tão acomodado onde estamos, e nós não estamos falando aqui sobre pecado, porque os discípulos não estavam em pecado. Eles só estavam em um lugar confortável. Era confiável, o barco era seguro. E na verdade, muitos ali poderiam estar falando assim, Pedro é doido. Pedro é louco. O que Pedro está fazendo? É água, afunda. É a lógica, irmãos, não é lógico isso? Isso não é lógico? É água, afunda. Ele vai afundar. Mas nós, muitas vezes, esquecemos que quando nós estamos falando do sobrenatural, nós estamos falando do impossível. O impossível se faz possível. E quando o possível acontece, meu irmão, você consegue andar até sobre a lava. Você consegue andar num vulcão em erupção. Porque você está com o Deus do impossível. Nós precisamos viver isso, irmãos. O que eu estou falando pode ser algo que não vai acontecer nunca. Que não tem circunstância, não tem uma situação que você não possa viver sobre isso. Deixa eu te contar um testemunho meu. Testemunho simples. Talvez os irmãos não vão sentir muito impacto sobre isso, mas eu vou contar um testemunho meu sobre isso. Um dia, eu estava voltando do culto de olaria, eu já contei isso algumas vezes para algumas pessoas. Eu estava voltando do culto de olaria e era um final de mês e eu não tinha dinheiro. E geralmente, eu não sei como que os irmãos fazem, mas domingo a gente sempre se programa para quase não fazer nada, né? Compra um frango assado, compra não sei o quê, para você chegar em casa, comer, dormir, descansar e está tudo bem. Se os irmãos não fazem isso, eu faço. Né? Então, nós estávamos voltando do culto à noite e eu só tinha o dinheiro do refrigerante. Só tinha o dinheiro do refrigerante, literalmente o dinheiro do refrigerante. E aí, falei com o senhor, vou lá e comprar o refrigerante. Quando eu desci do carro, irmão, eu desci na Araújo aqui dessa JK, né? Na Araújo ali, parei o carro. Quando eu fui descer do carro, minha esposa falou assim, ô amor, só podia comprar para mim Ferreiro Rocher. Eu olhei para ela e falei assim, não é possível. Estava com o dinheiro do refrigerante, R$9, irmãos. Ela pediu um Ferreiro Rocher que é 12. Três bombonzinhos. 3 bombonzinhos, irmãos. Eu olhei para ela e falei assim, não é possível que ela está me pedindo Ferreiro Rocher um momento desse. Eu olhei, falei assim, amém, amor. Se der, eu trago, tá, amor? Falei com ela, se der, eu trago. Na minha cabeça virou uma confusão danada. Porque aí meus filhos já falam assim, eu também quero. E criança, quem tem criança sabe, né? Eu desci do carro chateado e fui comprar o bendito do refrigerante. Já não queria nem saber mais do refrigerante, porque a gente quer agradar a esposa, né? Eu, particularmente, sou assim, eu gosto de agradar a minha esposa. Eu falei assim, aí eu fiquei, irmãos, eu levei mais de meia hora dentro da Araújo. Eu fiquei naquele corredor do chocolate, orando para o Ferreiro Rocher. Eu falei assim, Deus, tem misericórdia. Um Ferreiro Rocher que a minha esposa está querendo, eu não tenho dinheiro. Aí comecei a olhar as contas no banco, quem tinha crédito aqui, para ver se estava pedindo emprestado. Eu queria agradar a minha esposa.
E aí, meus irmãos, a fila dos bombons, quem for lá vai ver, a fila não. O corredor dos bombons pega a fila do caixa. E entrou um rapaz brigando lá no telefone, mas brigando, falando palavrão e tal, e me incomodou. Eu olhei para ele, e eu olhei preocupado com o bombom, né? Qual que eu ia comprar? Ferreiro Rocher era sem chance. Mas eu estava pensando assim, vou levar um bombonzinho aqui, pelo menos vai agradar, né? Só para não levar nada. E aí esse rapaz brigando no telefone e tal, ele com um saco de ração. Agora ele está vendo, vai até ver isso na live agora. Ele com um saco de ração e ele, na briga dele de deixar, ele jogou o saco de ração brigando com alguém no telefone. Caiu um tanto de dinheiro do bolso dele. Eu não queria saber do dinheiro dele, eu peguei, senhor, peguei o dinheiro aqui, eu tomo o seu dinheiro e fui preocupar com meus bombons. Eu estava preocupado com meus bombons. E conversando com Deus, senhor, se eu podia, um milagre acontecer, que um dia cair na minha conta, irmãos, eu não estou pecando não, irmãos, estou falando com os irmãos que eu estou falando sério. Estava pedindo a Deus para multiplicar o que eu não tinha. Irmãos, naquele momento, eu dei o dinheiro para o rapaz, ele olhou para mim, me encarou, eu falei assim, pronto, arrumei uma confusão, só porque eu devolvi o que é dele. E aí ele foi andando na fila, aí a fila faz uma curvinha assim, ó, irmãos, eu achei realmente que ia ter um problema para o meu lado. Ele fez assim, ó, na fila e olhou para mim de novo. Pronto, arrumei uma confusão e eu estou querendo só comprar um bombom agora. Irmãos, eu falando, senhor, ó, vou levar aqui uns bis e vou falar para minha esposa, ó, é o que tem, lá em casa a gente faz um suco. E vai ser isso aí. Irmãos, quando eu tomei essa decisão, o rapaz voltou. No que ele voltou, eu falei assim, ai, Senhor, só porque eu ajudei. Aí ele falou assim, cara, você viu o que você fez? Eu falei assim, não, só te entreguei um negócio assim, que caiu no chão aí. Assim, não, pessoas igual você não existe, não. Ele não viu caindo, irmãos. Assim, que isso, cara? Eu falei assim, cara, eu posso te dar um abraço? Pode. Ele me deu um abraço e ele estava com a mão fechada e falou assim, olha, segura isso aqui. Aí eu falei assim, cara, segura isso aqui. E me deu o dinheiro, eu fui, peguei e coloquei no bolso. Na verdade, eu estou falando dinheiro agora, mas eu nem sabia que era dinheiro, não. Coloquei no bolso. Eu estou emocionado agora. Aí, quando eu coloquei no bolso, ele foi embora. E aí eu continuei olhando para os bombons, eu estava pegando ali o bis e o Espírito Santo falou assim, você não vai olhar o que eu te dei, não? Eu falei assim, não estou acreditando que o senhor fez isso comigo. Eu fui enfiar a mão no bolso. Irmãos, Deus conhece o meu coração e sabe o que eu vou falar para os irmãos. Aquele rapaz, ele me deu uma nota de R$100. Eu comprei 2 Ferreiro Rocher para minha esposa. Comprei uma caixa de bombom para meus meninos, comprei o refrigerante e sobrou dinheiro. E sobrou dinheiro. Meus irmãos, eu estava mediante a uma fé que não tinha possibilidade de acontecer. Isso é simples, não é, irmãos? Eu não estou falando de algo simples, era só um bombom. Deus abençoou a minha família com um bombom e sobrou. E sobrou. Meus irmãos, esse testemunho que eu estou falando para os irmãos, eu tenho outros inúmeros que Deus já fez com a minha família. Inúmeros. Simplesmente porque nós temos que nos mover por fé e não por aquilo que nós temos como racional. O humano nos paralisa, a fé nos direciona. A fé nos coloca diante, a fé nos coloca em posição onde nós não conseguimos viver. É impossível. Se eu contasse isso para vocês, Deus me deu R$100 outro dia, ia ser muito simples, não ia? Para, Deus te deu R$100. Agora eu explicando para os irmãos, não faz sentido. Não faz sentido isso, porque Deus é um Deus que Ele não explica, Ele faz. Ele faz. Fé não se explica, meu irmão, se vive. Deus, quando Ele te chamar para fazer algo, Ele não vai te explicar, vai ter chão para você pisar. Ele fala, pisa. Nós temos que pisar.
Fé é viver algo que nós não conseguimos entender mesmo, porque Deus ele não quer que você entenda, Ele quer que você viva. É sobre isso. Meus irmãos, Pedro, quando ele está andando sobre as águas, ele nos mostra algo extraordinário, porque ele não questionou ao Senhor, ele não perguntou, não tinha um projeto, não tinha Jesus quando chama não fala assim, olha, quando você pisar, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo outro. Não tem um projeto, não tem nada arquitetado. Ele só fala, vem. O que o Senhor está falando com você nessa manhã é vem. O que o Senhor está direcionando para você nessa manhã é vem, eu estou te esperando. Vem, porque o seu milagre já está aqui, você só tem que vir. O que você está esperando? Meu irmão, fé é colocar o pé sobre as águas e entender que quem está caminhando contigo, quando você tiver medo, ele vai falar assim, calma, eu estou aqui. A palavra do Senhor vai dizer que prontamente Jesus pegou pelas mãos dele. Imediatamente. Quando você tiver dificuldades, meu irmão, mediante aquilo que você está sendo direcionado, o Senhor está lá para pegar pela sua mão e te caminhar contigo. Então você não vai estar sozinho. O milagre não se vive sozinho. Tem alguém caminhando contigo para viver isso. Jesus está pegando pela sua mão e te direcionando, meu irmão. Ele está cuidando, olha só, ele pega e ainda te exorta ainda, porque ele fala assim, por que duvidou? Se é eu que estou chamando. Ele fala com Pedro, ó, Pedro viveu extraordinário e ainda apanhou. Ele caminhou sobre as águas e ainda foi chamado a atenção ainda. Por que você duvidou? Você está caminhando, cara, você está caminhando sobre as águas, você está duvidando disso ainda. Homem de pequena fé. Meu irmão, que nos mostra que se você tiver uma pequena fé, você vai conseguir andar sobre as águas. Não precisa ter uma fé enorme. É sobre fé e relacionamento com Deus. Só se vive um milagre se temos fé e relacionamento com quem produz o milagre. Amém, meus irmãos? Essa manhã é uma manhã de nós vivermos algo extraordinário, ouvirmos a voz do Senhor. Fé não tem explicação, não tem um plano, não tem um processo, tem um direcionamento do alto, tem uma fala, uma voz que fala para nós, vem. Nós precisamos caminhar dentro dessa voz, dentro desse direcionamento. Existe uma voz, meu irmão, falando, olha, saia do barco. Vamos fazer isso nessa manhã. Eu gostaria que você, como um ato profético, virasse para o irmão que está do seu lado. E fale assim, ó, bem forte, saia do barco. Não, você vai gritar com ele, olha, saia do barco. Meu irmão, isso é um ato profético, saia do barco. Nós não estamos falando aqui sobre pecado, nós estamos falando sobre posicionamento. Nós estamos falando sobre uma vivência naquilo que o Senhor quer que você tenha. Deus, Ele já preparou o ambiente, mas você ainda não saiu do barco. Você só vai conseguir viver o extraordinário se você sair do barco. Se você continuar no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo as mesmas coisas. E aí você vai reclamar e falar assim, Senhor, mas eu estou te pedindo uma cura, eu estou te pedindo uma resposta, eu estou te pedindo um trabalho, eu estou te pedindo a minha família restaurada. Mas qual que é a sua posição perante isso? O que você está fazendo diferente do que não estava fazendo? Meus irmãos, todo o aconselhamento que eu falo, que eu tenho com as pessoas, eu falo, você sempre fez isso? Sim. Então agora faça diferente. E aí você vai ver algo diferente. Não tem como, meus irmãos, nós vivermos as mesmas coisas, pedimos algo para o Senhor e não mudarmos a nossa postura. Se nós não recebemos ainda, porque a nossa postura não está contradizente àquilo que a gente precisa fazer. Para recebermos, nós precisamos melhorar a nossa postura com Deus. O que nos atrapalha é o medo de tentar. O que nos atrapalha é o vento forte. Neste momento o Senhor está falando contigo, olha, eu que estou contigo, que vento é esse que você está vendo? Sou eu que acalmo o vento. Sou eu que acalmo a tempestade. Se eu estou falando, vem. Jesus está falando isso conosco nessa manhã, meus irmãos. Venha caminhar com Ele. Venha estar com Ele. Nós não sabemos, eu não sei, não imagino o que você está passando.
Eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor sabe. Ele conhece o seu coração, esquadrinha seu pensamento, Ele sabe o que você faz durante o dia, o que você não faz. Ele sabe se você está fazendo jejum, se você não está fazendo, eu não sei, mas Ele sabe. Ele está falando, olha, se posicione, venha que eu estou aqui. Ele está contigo. Ele está contigo, meu irmão. Os irmãos não entenderam. Ele está contigo. Ele está dentro do seu lar. Ele está direcionando o seu trabalho, a sua vida. Você é salvo mediante a palavra dEle. Vem. Essa é a palavra dEle para nós nessa manhã. Meus irmãos, a fé ela não vai se iniciar em algo que não se sustenta. A fé se inicia em algo que nós temos como relacionamento com Ele. Posição, meu irmão, é atitude. E nós precisamos nos posicionar imediatamente, porque quando nós vemos a passagem que Pedro começa a afundar, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar, a Bíblia não fala que ele afundou, Jesus pega pela mão dele. E muitas vezes nós temos medo de Jesus não pegar na nossa mão, e aí nós não vamos. Nós precisamos mudar isso. E aí nessa manhã eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós já vamos encerrar. Meus irmãos, hoje essa mensagem não é uma mensagem sobre uma informação, sobre algo simples. Mas nós começamos a compreender que a fé é uma atitude de algo que muitas das vezes nós somente falamos e não fazemos. Hoje essa mensagem é um chamado para que nós possamos viver algo extraordinário. Essa mensagem hoje é para tirar qualquer dúvida, qualquer medo. É literalmente para te confrontar em algo que você está precisando receber do Senhor. E às vezes você não recebe porque você está no barco, está vendo tudo balançando. As circunstâncias não estão legais. Está tudo dizendo o contrário. Está tudo dizendo que não vai ser legal. E aí pessoas se levantam só para falar mal, irmãos. As pessoas vão se posicionar para falar mal, mas de fato, muitos ainda não conhecem a Cristo, não sabem do poder de Deus. O de que nós precisamos entender nessa manhã é que essa palavra ela fala se posicione. Entenda que realmente vai acontecer a tempestade. Porque, meus irmãos, não existe uma passagem na Bíblia em que o milagre aconteceu porque tudo estava em paz. Na verdade, os milagres só acontecem quando existe turbulência. Os milagres só vão aparecer porque existe uma situação. Então nós precisamos compreender isso. Existe uma situação na sua vida que às vezes você não tem controle, e graças a Deus por isso. Porque quando nós entendemos que não tem controle, nós olhamos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, e falamos, Senhor, está nas tuas mãos. E confiamos que Ele vai fazer. E essa confiança nos possibilita ser direcionados por Ele a caminharmos sobre as águas. E a partir de agora nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. A partir de agora nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Coisas que não aconteceram na sua vida até hoje vão acontecer a partir de agora, porque você está vivendo uma fé extraordinária, uma fé que move montanhas, algo que vem direcionado do céu, algo que vem sobre a sua vida, sobre a sua família, vai alcançar todos os seus, porque você é abençoado por Cristo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nessa manhã falasse com o Senhor que você precisa se posicionar nele, o que você precisa fazer. A bênção já foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você nessa manhã continue compreendendo o que o Espírito Santo quer fazer na sua casa, quer fazer na sua vida, e se posicione naquilo que Ele tem direcionado.